Fala galera, beleza? Vamos à resolução aqui da prova? Bom, o primeiro exercício fala que o motorista conclui que percorrendo 100 km o consumo de 1 litro por cada 15 km. Se utilizar a mesma quantidade de gasolina, ache a distância que poderia percorrer se o consumo de gasolina fosse 12 km por litro. Bom, nesse primeiro item aqui, primeiro vamos calcular o volume que ele gastou, que ele usou. Então eu vou pegar a distância e vou dividir pelo consumo. Fazendo isso, eu chego no volume de 20 terços. Não vou fazer essa divisão que vai dar uma dízima periódica. Bom, para resolver esse primeiro item aqui, o item A, agora eu quero calcular a distância que ele vai percorrer se eu tivesse um consumo de 12 km por litro. Bom, como eu calculei o volume e o volume é de 20 terços, eu faço 20 terços vezes o novo consumo aí, que é 12 km por litro. Fazendo esse cálculo, eu obtenho 80 km por litro. 80 km, perdão. Bom, já o item B, eu quero saber qual seria a média se eu percorresse 120 km com esse mesmo volume que eu tinha calculado no item anterior. Então, para calcular o consumo, eu faço a distância dividido pelo volume. Fazendo isso, eu chego então que o consumo vai ser de 18 km por litro, beleza? Eu pego a distância aqui agora, que são 120 km, e divido pelo consumo que eu achei no item anterior, que é de 20 terços. Divisão de fração, copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Com isso, eu acho um consumo de 18 km por litro. Beleza, moçada? Vamos lá. Questão número 2. Mário tomou um empréstimo de R$8.000 a 5% de juros ao mês. 2 meses depois, Mário pagou 5.000 do empréstimo e um mês após esse pagamento liquidou todo o seu débito. Determine o valor do último pagamento. Bom, então se eu tenho inicialmente um saldo devedor de R$8.000, eu pago sempre 5% de juros ao mês. Por mês, pelo menos no primeiro mês eu vou pagar R$400 de juros. Então aí, no final do primeiro mês, eu tenho um saldo devedor de R$8.400. Eu não quitei a dívida, não fiz nenhum pagamento nesse intervalo. Então tenho incidência de 5% de juros de novo. Com isso, o meu juros agora são de R$420 e após 2 meses eu tenho um saldo devedor de R$8.820. Bom, nesse segundo mês ele fez um pagamento de 5.000. Então eu vou abater do meu saldo devedor esses R$5.000. Fazendo essa subtração, eu fico devendo ainda R$3.820. Só que ele só vai quitar essa dívida um mês depois. Então no próximo mês eu também tenho a incidência de juros de 5% sobre o meu saldo devedor. Então aí eu tenho que pagar R$191 de juros. Por fim, eu pagarei na última parcela para quitar a minha dívida R$4.011. Beleza? Essa foi a questão número 2. Vamos embora para a questão número 3. O gráfico a seguir indica a massa de um grupo de objetos. Acrescentando-se ao grupo N objetos de massa 4 kg cada, sabe-se que a média não se altera. Moçada, a média não se altera com a inserção de N objetos de massa 4 kg. Assim, a gente podemos concluir que a média também é igual a 4. Se colocarmos uma quantidade de elementos e esse elemento não faz com que a média se altera, esses valores, esses elementos, esses objetos que nós estamos colocando, ele é igual à média, tem a massa igual à média. Por isso a média é 4. Bom, mas ele falou que o desvio padrão se reduz à metade do que era. Bom, primeiro então, vamos calcular o desvio padrão. O desvio padrão é calculado pela diferença entre o elemento e a média, tudo isso elevado ao quadrado. Como eu tenho 2 objetos de 3 kg, eu faço 2 vezes a massa do meu objeto, que no caso é 3, menos 4, tudo isso elevado ao quadrado. Faço isso com a massa 4 e também a massa 6, respectivamente com 3 e um objeto. Fazendo esse cálculo aqui, eu descubro que o desvio padrão é igual a 1. Tudo bem? Na segunda parte,
com a inserção de N objetos de 4 kg, o desvio padrão se reduz à metade. Então, o meu desvio padrão agora é meio. Reescrevendo a fórmula do desvio padrão, a diferença está aqui em vermelho. Eu inseri N objetos de massa 4 kg. Eu tinha 3 e agora inseri mais N objetos de massa 4 kg. E aqui o denominador eu tenho que dividir pelo total de objetos que eu tenho. Como eu inseri N objetos, eu divido agora também por mais N que está aqui. Reescrevendo esse cara que está aqui, substituindo o valor do desvio padrão como sendo meio, trago essa raiz para o outro lado da igualdade e assim eu tenho que elevar ao quadrado. Bom, calculando e arrumando esses elementos aqui, 3 menos 4 menos 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2. 4 menos 4, 0, zerou essa segunda parcela, e aqui 6 menos 4, 2 ao quadrado, 4. Reescrevendo aqui e multiplicando essa relação em cruz, eu chego que a quantidade de objetos que eu preciso inserir para que o desvio padrão se reduza à metade são 18 objetos de massa 4 kg. Beleza, moçada? Questão 3 era assim. Por fim, a questão número 4 fala que um corretor de imóveis relacionou ao longo de 2 anos de trabalho a quantidade de imóveis comercializados, venda ou locação por mês. Os resultados encontram-se na tabela abaixo. Aí eu perguntei quais são os valores de média, mediana e moda. Bom, era interessante vocês começarem pela moda. Moda é o elemento que mais se repete. No caso aqui, durante 11 meses foram comercializados 2 imóveis, ou venda ou locação. Então a moda aqui é igual a 2. Para o cálculo da mediana, você precisa organizar os elementos num rol. E por fim, a média dos elementos é a soma de todos os valores dividido pelo número total de termos que eu tenho. Vamos lá. A moda é o elemento que mais se repete. Isso aqui é igual a 2. Então, vamos lá. A mediana. Como são 2 anos de análise feita pelo corretor, são então 24 meses. Eu tenho uma quantidade par de termos. Se a quantidade é par, para calcular a mediana, basta eu achar a média aritmética dos elementos que estão na posição central. No caso aqui, o elemento que está na posição n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Reescrevendo isso aqui, eu preciso encontrar o 12º e o 13º elemento do rol. O rol é aqueles elementos organizados em forma crescente ou decrescente. Os 8 primeiros valores são todos iguais a 0. Os próximos 4 são iguais a 1. Então, com isso, o 12º termo necessariamente é 1. Os 8 primeiros são 0, os próximos 4 são 1. Então, eu tenho o 12º elemento como sendo 1. E o 13º necessariamente vai ser o 2. Com isso, eu chego que a mediana é 1,5. Para o cálculo da média, eu tenho que somar todos os elementos que eu tenho. No caso, são durante 8 meses não foi comercializado nenhum imóvel, durante 4 meses foram comercializados apenas um imóvel, 11 meses 2 imóveis e durante um único mês foram comercializados 3 imóveis, tanto para venda quanto para locação. Para calcular a média, faço a soma de todos os elementos e divido pelo número total de termos que eu tenho, no caso 24. Fazendo essa soma, fazendo esse cálculo, eu chego que a média vale exatamente 29,24 avos. Beleza, moçada? Espero que vocês tenham entendido e eu espero também que vocês tenham ido bem na prova. Um abraço para vocês. Até mais.